Pois é, irmãos, o nosso tema vocês já sabem, eu gostaria que vocês repetissem o tema comigo. Qual é o tema do mês? Não vi não. Como é? A mesa está posta. Esse é o tema do mês. Meu nome é Faustino, para quem não me conhece ainda. Eu tenho 47 anos de casados, 3 filhos casados e 4 netos solteiros. Amém? Vamos orar? Baixa a sua cabeça, coloca esse culto, já foi orado, mas vamos colocar essa palavra que vai ser ministrada diante de Deus, que você abra o seu coração de fato, receba aquilo que Deus tem para você nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por mais uma noite, por mais essa oportunidade, pela tua presença, pelo teu poder manifestado aqui neste lugar, Pai. A necessidade de cada pessoa eu não conheço, eu não sei qual é. Mas eu sei que você sabe, Pai, eu sei que você conhece, e você quer alcançar cada esposa, cada marido, cada família aqui presente, no nome de Jesus. Amém, queridos? É um tema extremamente interessante, importante, diferente dos outros temas que a gente já tinha participado, né? A mesa está posta. Eu acrescentei um pouco mais. A mesa está pronta, preparada, organizada. Venham desfrutar desta mesa. Amém? Vou repetir. A mesa está pronta, preparada, organizada. Venham desfrutar desta mesa, do que essa mesa tem para você. Nós sabemos que mesa é muitas coisas que a gente pode falar por mesa. Evidentemente, nós começamos esse assunto domingo pela manhã. A ministração da manhã foi com o pastor Perilo, à noite foi com o pastor Tadeu. Estamos iniciando essa série no mês da família. Se você não viu, não teve aqui domingo ou não escutou, escute a mensagem de domingo pela manhã e de domingo à noite. Foi uma bênção, irmãos. Vale a pena você escutar, você ouvir. Amém? Eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia em Gênesis 1:29. Gênesis 1:29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, serve-vos-á para mantimento. É uma promessa de Deus lá em Gênesis. Toda erva, Deus preparou, Deus disse que deu a terra, e deu a terra com todo o mantimento que eu e você precisava. Amém? Ainda em Gênesis 2, 8 e 9. Gênesis 2, 8 e 9. Chegou? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Grave isso aí, boa para a comida. A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente vai ver pela palavra que a mesa foi preparada lá no jardim do Éden. Uma grande mesa foi preparada por Deus para cada um de nós, onde Deus diz que deu todo fruto, preparou a terra, lá em Gênesis 1 e 9, e aqui ele diz que preparou um jardim. É algo já especial. A gente sabe como é, todo mundo gosta de jardim. Deus prepara um jardim, e nesse jardim Ele deixa todo o fruto que nós precisamos para comer. Amém, queridos? Mas não só a comida. Em Gênesis 3 diz que na viração do dia, Deus sempre vinha para o jardim para conversar com o homem. Então havia também alimento material e alimento espiritual. Mas Deus não deixou só o fruto, também Deus colocou água para que aquele jardim fosse irrigado. E ali foi feito o primeiro projeto de irrigação que se tem história. Ele pegou um rio e dividiu em 4 braços para irrigar o jardim de uma forma organizada, querido. É aí onde começa a grande mesa. Eu sempre digo que a grande mesa foi essa primeira mesa no jardim do Éden,
Onde estava presente o homem, Deus, o alimento que ele precisava, a água que ele precisava, todo o provimento de Deus estava ali no Jardim do Éden. Agora, em Êxodo 25, versos 23, 29 e 30, nós vamos ver que ali, Êxodo 25, versos 23, 29 e 30, chegou ou não? Chegou? Diz o seguinte, o 23, faça uma mesa de madeira de acácia. Eu quero ler só essa primeira parte. Deus diz, faça uma mesa de madeira de acácia. No verso 29 diz o seguinte, faça de ouro puro os seus pratos, o recipiente para incenso, as suas tigelas, as suas bacias, nas quais se derramam as ofertas de bebida. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de Deus. Aqui, de fato, o nome mesa é falado pela primeira vez na Bíblia. Deus diz, faça uma mesa, isso aqui era a construção do tabernáculo, todos nós conhecemos a história, e Deus determina que essa mesa seja feita de uma madeira especial. Muitas vezes nós lemos esse texto e passamos despercebido o que é que significa. Até pastor Tadeu já falou um pouco disso aqui domingo à noite. O que significa, porque Deus fez essa observação? Faça de madeira de acácia. Por que podia ter dito faça de madeira? Mas por que Deus falou de madeira de acácia? Eu entendo que Deus está chamando a atenção de algo muito maior, não só da madeira. Porque a madeira de acácia, queridos, era uma madeira extremamente resistente. Uma madeira dura, que aguentava supapo, como a gente diz aqui no Nordeste, não é? Era uma madeira que Deus sabia de qualidade. O que é que nós podemos entender com isso? Ele está mandando fazer a mesa dessa madeira. E a mesa é lugar de quê? De refeição, de comer, de comunhão, de perdão, de libertação, de tantas outras coisas. Deus está falando para mim e para você. Como você está tratando a sua mesa? Que tipo de coisa você está botando em sua mesa? Qual é o zelo que você está tendo pela sua mesa? Eu digo a mesa da sua casa. Eu acredito que todos aqui sabem que toda casa tem uma mesa. E tem casas que tem até 3 mesas. Eu conheço casas que tem 4 mesas. Vejam a importância da mesa numa casa. Madeira de acácia era uma madeira especial. Deus diz, olha, não faça de outra madeira. Deus está dizendo, tenha zelo com a sua mesa. Tenha cuidado com a sua mesa. E Deus diz no verso 29, os utensílios, prato, colheres, eu vou ampliar aqui, toalhas, as cadeiras das mesas, estou ampliando aqui, estou parafraseando. Como você está cuidando dessa mesa que você se alimenta com a sua família? Que agora aqui está tratando de uma mesa física mesmo. E quando ele diz no verso 29, faça de ouro puro os pratos e recipientes. Que tipo de prato você tem colocado em sua mesa? É qualquer prato? Ou você tem realmente tido cuidado de fazer uma mesa organizada para a sua família, quando sentar a comer, uma toalha bem bonita, uma toalha limpa, uns pratos bonitos, talheres bonitos, porque tudo isso aqui a gente entende que é Deus que determina. Né? As suas tigelas e bacias nas quais se derramam as ofertas de bebida. Verso 30, coloque sobre a mesa os pães da presença, a própria presença de Deus. Mas esses pães também eram um pão diferenciado, era um pão feito de uma massa especial, da melhor massa que podia ter na região. Deus está dizendo, bote o melhor alimento na sua mesa, cuide bem do alimento que você está levando para a sua mesa. Não é qualquer alimento que você deve colocar em sua mesa, queridos. Precisa a gente ter essa percepção de que o alimento que eu coloco em minha mesa, ele vai alimentar
o templo do Espírito Santo de Deus. Se você é crente, já recebeu Jesus, já teve uma experiência com a palavra de Deus, que você entenda ou não, você é morada de Deus, você é tabernáculo de Deus, você é casa de Deus. Por isso que Deus está dizendo, faça os utensílios, os pratos, do melhor que você tiver. Porque quem vai se alimentar dessa mesa é você, é sua família, são seus amigos. E se seus amigos também são crentes como você, são pessoas, filhos, que são templos do Espírito Santo de Deus. Olha como a gente precisa ter cuidado com essa mesa. Essa é a mesa que Deus coloca para que a gente faça. Zelo na alimentação, zelo no que bota na mesa. Aqui não está tratando de coisas de alto luxo, não é nada disso, queridos. Você pode ter uma toalhinha bem simples, mas está limpinha, está organizada, um tamburetezinho limpinho, organizado. Você pode botar batata com ovo, mas está bacana, não é questão do tipo de comida, mas a qualidade e o zelo que você tem com esse tipo de comida que você precisa colocar em sua mesa. Amém? Então, a provisão de alimento para o homem, dos frutos da terra, Deus diz. Já deixou tudo. Deus já preparou a mesa. A mesa, de fato, está posta. Exatamente o que o tema diz. Em Isaías 1,19, todos nós conhecemos esse versículo. Deus diz, se vocês estiverem dispostos a me obedecer, vocês comerão os melhores frutos do céu. Dessa terra, querido. Quando você morrer vai ser melhor, mas Deus está falando para você que são os melhores frutos dessa terra, onde estamos hoje vivos. Então é nessa terra que Deus está dizendo, coma os melhores frutos, escolha os melhores frutos, alimento que tem realmente fundamento para você, que vai fazer bem para você como morada de Deus, como templo de Deus, como casa de Deus. Amém, queridos? Mesa de acácia, madeira de acácia, resistente com durabilidade, uma mesa com propósitos. Uma mesa com propósito. A mesa de sua casa que você come, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é uma mesa que tem que ter propósito, porque nessa mesa acontece muita coisa. Em Lucas 22, de 12 a 14, não precisa botar o texto no telão, eu até nem passei, Jesus manda Pedro e João preparar o local e a mesa da última ceia. Veja a preocupação de Jesus. Manda Pedro e João preparar o local da última ceia, onde Jesus deu as últimas instruções, e onde ele termina dizendo, façam isso em memória de mim. Então você vai vendo Deus tratando da mesa no Antigo Testamento, e Jesus falando também da mesa no Novo Testamento. Uma mesa num local adequado, uma mesa cuidada, uma mesa com responsabilidades. Façam isso em memória de mim, ele diz. Quando você sabe que você está na mesa, e você tem essa convicção como cristão, de que Jesus está presente, você acha que não deve ter um zelo todo especial ao chegar na mesa, ao sentar na mesa, em memória dele? Por isso que nós oramos na mesa, pedindo a Deus que abençoe o alimento, porque nós estamos ali em memória de Jesus. Foi Ele que pediu que fizéssemos isso. A mesa, lugar de provisão física, lugar de provisão espiritual, lugar de comunhão com a nossa família, um momento sagrado, um lugar sagrado. A mesa é lugar de comunhão com a nossa família, mas também com os nossos amigos, não é verdade? Lugar de provisão, lugar de comunhão. Provisão física, o que seria? O alimento para o nosso corpo, como eu falei, templo do Espírito Santo de Deus. O alimento espiritual, na mesa nós damos ações de graças, honra. Quando você prepara uma mesa bem preparada para o seu esposo, ou às vezes até o marido que prepara para a esposa, não tem nenhum problema, ou um filho que prepara para os pais. Quando você tem zelo por essa mesa, você está honrando a Deus, honrando ao seu pai, honrando a sua família e honrando a todos que estão presentes na mesa. Quando eu tenho zelo, eu estou honrando a Deus primeiramente, porque foi Ele que determinou. Uma mesa modelo, uma mesa chique,
uma mesa bonita, arrumada, limpa. Porque uma mesa limpa você sente e tem prazer de comer. Para comer o que nessa mesa? Comida de verdade, comida sadia, que vai lhe fazer bem, que não vai trazer doença para você, doença para os seus filhos, doença para a sua família. Que tipo de mesa, que tipo de alimento você tem trazido para essa mesa, para a sua casa? Já falei isso aqui em outra ministração, não é isso que eu vou falar hoje, mas tenho que tocar nisso. Que tipo de alimento você tem trazido para a sua mesa, para você, para seus filhos? São alimentos saudáveis, que vão nutrir, que vão dar vigor, que vão dar saúde, ou vão trazer doenças? Pensa nisso, queridos. Deus está trazendo isso para você nessa noite, como já trouxe para mim, antes de trazer para vocês. Alimento espiritual, ações de graça, honra, conselhos. Numa mesa tem conselhos, numa mesa tem perdão, numa mesa tem milagres. Nós vamos ver inclusive um milagre que aconteceu numa mesa, contado no Antigo Testamento. Mas tem milagres de pessoas atuais, nos nossos dias, em uma mesa. As pessoas se sentam para comer, Deus fala para alguém e ali acontece um milagre. Não só no Antigo, mas também hoje. E esse milagre pode ter acontecido na mesa de alguém aqui nessa noite, eu não sei. Mas se não aconteceu, Deus quer que aconteça. O milagre que você precisa pode acontecer na sua mesa, quando você honra essa mesa, como você honra a Deus. O cultivado amor, tudo está na mesa. A hospitalidade, irmãos. Pessoas que não sabem receber ninguém, está fora da palavra, queridos. Precisamos ser hospitaleiros. Eu queria que fosse colocado em 2 Reis 4, 8 a 10. É um texto bastante conhecido, mas um texto extraordinário sobre isso. Muitas vezes você deixa de receber alguém na sua casa, na sua mesa, e você não sabe que estava recebendo anjos. Uma pessoa que Deus mandou para te abençoar, para trazer uma cura para você, uma palavra de sabedoria para você. E nesse caso aqui foi um milagre. Está na tela? Vamos ler? Sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante. Tem outros textos que dizem uma mulher rica, a qual reteve para comer pão. Outra tradução diz que ela insistiu, constrangiu. Ela não pediu para ele entrar na casa dela para fazer uma refeição com ela. Ela exigiu. Ela chegou a constranger Eliseu para entrar na casa dela para comer pão. O texto não diz se foi almoço, café ou janta, mas não interessa. Interessa que ele entrou. Amém? E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer. Veja bem, o texto diz que ele não entrava para orar, que ele não entrava para fazer uma reunião de oração, ele entrava para comer. Mas a mesa tem um poder tão extraordinário que na mesa, na comida da mesa, acontecem coisas extraordinárias, acontecem milagres. O verso 9, e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Ela discerniu, queridos, que aquele homem era diferente. Ela discerniu que aquele homem tinha algo diferente. A Bíblia não diz, mas eu creio que essa mulher, nem chama o nome dela, só faz dizer que é uma sunamita, da região de Sunem. Eu tenho certeza, pastor Tarcísio, que essa mulher vinha orando há tanto tempo, que quando ela viu aquele homem passar, ela disse: vou correr atrás dele. Eu tenho até a impressão que ela correu atrás dele. Eu quero que você entre em minha casa. Talvez ele tenha se assustado. Para quê? Eu quero que você entre em minha casa. Ei, precisamos ter discernimento, queridos, para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Essa sunamita teve esse discernimento. Ela disse, Eliseu disse ao marido: um santo homem de Deus. Ainda no verso 8, 9. Vejo que esse que sempre passa por aqui, veja bem que era uma mulher observadora, uma mulher inteligente.
ela estava atrás de uma bênção, ela estava atrás de um milagre, e ela viu naquele homem a oportunidade do milagre dela. Um santo homem de Deus, verso 10. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto, junto ao muro, em outra tradução diz, num lugar alto. Eu gosto até mais dessa outra tradução. Não foi no subsolo, não foi no porão. A sugestão dela foi fazer um quarto, uma suíte, num lugar alto, que tem ventilação, que tem claridade, que tem qualidade, separado, porque ela sabia que aquele homem de Deus, com certeza, gostava de orar, de meditar. E o texto ainda diz, e lhe ponhamos, observe isso, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, para ali se recolherá. O que significa, querido, isso? Uma cama, lugar de descanso. Amém? Uma mesa, lugar de refeição, de comunhão. A mesa e a cadeira faz parte da mesa. E o candeeiro, luz, a presença de Deus. Ela colocou uma revelação que precisava. Uma mesa, cadeiras, que mesa tem que ter cadeira, né? Uma cama e um candeeiro para iluminar durante a noite. Para trazer luz para o profeta durante a noite. E a gente vê o que aconteceu. Eu não vou ler o texto porque é muito longo. Esse homem ficou tão constrangido com essa receptividade, com essa hospedagem. Eu tenho certeza que, apesar de ser um profeta, ele não entendeu muito bem aquela situação. Mas ele foi na direção de Deus. Se eu vou caminhar aqui para saber onde chega. Que ele chama o seu servo Geazi e diz: Geazi, essa mulher tem feito demais por nós. Isso não é normal. Chama ela aqui que eu quero bater um papo com ela. Vê o que é que ela precisa. Ela chega à porta do quarto que ela mesma tinha construído e nem entra, fica na porta. E Eliseu pergunta a ela: o que você precisa? Ela diz: meu senhor, está tudo bem. O que é que eu detenho com isso? Não era uma mulher aproveitadora, pidona. Ela sabia que queria alguma coisa extraordinária. Meu senhor, está tudo bem. Ela voltou, mas aquilo não agradou, aquilo não satisfez ao profeta. Ele manda chamar ela novamente. E quando ela chega no quarto, ele diz: daqui a 1 ano, mais ou menos, parafraseando, você estará com os filhos nos braços. Aquela mulher queria ter um filho, queridos. E Deus colocou esse homem pela hospitalidade para abençoar ela com o filho. O milagre do filho. Sabemos que o filho morreu, mas depois o profeta ressuscitou. Então eu te digo, quando você recebe pessoas de Deus em sua casa, homens ou mulheres de Deus, um amigo seu, muitas vezes você está recebendo anjos de Deus, que vem trazer para você o milagre que você pede, que você ora há tanto tempo. Seja receptível, mas tenha discernimento como aquela mulher teve. Ela viu naquele homem algo diferente. Não é qualquer pessoa que eu vou receber em minha casa. Queridos, a nossa mesa é uma coisa muito particular. A sua mesa é uma coisa muito particular. Você não pode receber qualquer pessoa em sua mesa. Amém? Você tem que saber quem você vai receber. Precisamos ter comunhão com os amigos e os irmãos, mas precisamos discernir quem vamos convidar à nossa mesa. A comunhão é necessária. Você não pode viver isolado. Não é só a comunhão só você, seu esposo e seus filhos, mas precisamos de comunhão com os irmãos. O provérbio diz que, às vezes, um amigo vale mais do que o irmão, né? Com os amigos. Você precisa ter amigo, meu irmão. Pessoas que não têm amigo estão fora da palavra. A gente precisa de amigos. A gente não vai viver direto na casa do amigo, mas a gente precisa de um amigo, porque tem hora que Deus vai dizer: vou abençoar você com um amigo. Que dê seu amigo, desabafar com um amigo, porque todos nós temos necessidades, queridos. Eu tenho, você tem, qualquer pastor que ore muito, qualquer mulher de Deus, tem carências, necessidades, fragilidades em algumas áreas da vida. E precisamos, às vezes, de um amigo para desabafar, para dar um telefonema, para chegar perto.
E muitas vezes a gente fica no orgulho de não procurar um amigo e fica se acabando sozinho. A igreja é lugar de conserto. E muitas vezes o conserto não está no púlpito. O conserto está em alguém que está ao seu lado. Alguém que você está conversando com ele, falando com ele, que você leva para a sua mesa. Como essa mulher foi abençoada na mesa. Muitas vezes Deus quer nos abençoar na mesa, através de alguém, através de uma palavra de conhecimento, uma oração, uma revelação. Quantas vezes já não aconteceu isso conosco? A gente numa mesa e Deus dá uma palavra, e a gente orar por aquela pessoa, e ela dizer, era tudo o que eu estava precisando. Tudo acontece na mesa, quando você trata a sua mesa como Deus quer que você trate. Amém? Então, quem não pode celebrar suas vitórias, escuta isso, queridos, não pode sentar em sua mesa. Precisamos ter comunhão com os irmãos e com os amigos, mas não com qualquer pessoa. Pessoas que não podem celebrar suas vitórias, eles não têm o direito de sentar na sua mesa. Pessoas que têm inveja, pessoas que vê você crescendo e fica triste. Tem pessoas assim, você pensa que não tem, queridos. Pessoas que torcem para você não crescer. Tenha cuidado. A sua mesa você não pode levar qualquer pessoa, mas você precisa levar pessoas. Amém? É você ter o discernimento que essa sunamita teve quando chamou aquele homem de Deus para sentar e comer na mesa dela. Ela gostou tanto da fala daquele homem, do jeito daquele homem, que construiu para ele uma suíte. Você faria isso para alguém na sua casa? Eu não sei se eu faria. Eu gosto de hospedar, mas fazer uma suíte especial, eu nem sei se eu faria. E eu te digo, se fosse uma bênção que Deus fosse me dar, e eu não fizesse, eu perdia, queridos. Aquela mulher foi abençoada com um filho. Qual é a mãe, qual é a mulher que não quer ter um filho? Olha como aquela mulher vinha orando, tenho certeza absoluta, que ela vinha clamando a Deus. Aí por um gesto de hospitalidade, ela recebe aquilo que tanto ela desejava. Amém? Estão entendendo? Em 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E a gente sabe que isso é verdade. Não sei você, mas a gente já teve algumas pessoas do nosso convívio que nós precisamos de parar, de levar à nossa mesa, queridos. Não é fácil, não é fácil, mas nós começamos a observar, a ter discernimento, que não dava mais para levar aquela pessoa à nossa mesa. Você tem que ter esse discernimento, porque mesa é um lugar sagrado, como eu falei. Amém? Não leve pessoas que não se alegram com a sua alegria. Alegrai com os que se alegram. Chorai com os que choram. Essas são as pessoas que você deve levar para sentar em sua mesa. Que você pode se abrir com ela para um conselho, para uma palavra de sabedoria, para receber alguma coisa dela. Pessoas que se alegram quando você está alegre, que torcem pela sua felicidade, pelo seu sucesso, pelo seu bem-estar, pelo equilíbrio da sua família. Amém? Mas pessoas que também na hora de chorar estão com você chorando. Não para ficar no choro, mas para dizer, eu estou com vocês. Vamos chorar junto, vamos orar junto, para receber de Deus a resposta. São essas pessoas que você deve colocar em sua mesa. Na mesa construímos histórias, momentos inesquecíveis. Quantas histórias, queridos, cada um de você tem na mesa. Olha, eu tenho umas histórias, eu tenho umas lembranças de algumas mesas que eu participei com 7, 8 anos de idade. Quando eu ficava de férias da escola aqui, que papai dizia, vamos para o Cariri, vocês vão tirar as férias no Cariri, ali perto de Olivedos. Como eu achava bom, queridos, ir para o Cariri. Quando a gente chegava lá, minha avó já estava na porta esperando a gente. E a melhor hora do estar no Cariri, não era a hora de dormir, é a hora da mesa, Tadeu. Meu irmão, a hora da mesa era uma festa. Eu vibrava quando a vovó dizia, a mesa está pronta. É como se ela dissesse, a mesa está posta.
Eu e os meus primos corriam todo para a mesa, era uma festa que a gente fazia. E quando terminava aquela mesa, a gente ia brincar, tudo com vigor, comeu bem, barriguinha cheia. Eu tenho essas lembranças, não é? Na minha casa também, a gente sempre prezou por isso, o cuidado da mesa. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que não existe lar perfeito, não existe mesa perfeita, mas você pode fazer a melhor mesa para a sua casa, para a sua família, não é? Então, eu sempre gostei de receber as pessoas, eu sempre gostei de estar numa mesa, porque a importância da mesa, Deus já disse lá no início de tudo. Tem fartura, tem frutos, tem a presença de Deus, tem água, tem comida, tem tudo o que você precisa. Então que você entenda essa palavra, eu preciso reorganizar, reconstruir ou construir a mesa da minha casa. Não se sinta constrangido, meu irmão. Se você até hoje não tem cuidado bem da sua mesa, Deus está dizendo que a partir de hoje, você está ouvindo uma palavra, está tendo conhecimento, e você pode começar hoje a tratar a mesa da sua casa como um lugar sagrado, como um lugar da presença de Deus. O que você está construindo em sua mesa? O que você está construindo em sua mesa? Qual o cuidado, qual o zelo que você tem tido com a sua mesa, com o lugar que você come? Porque eu entendo o seguinte, queridos, eu sempre entendi isso, que quando eu sento à minha mesa, eu vou alimentar uma pessoa, que sou eu, que simplesmente é morada de Deus, templo de Deus, casa de Deus. E como é que eu posso colocar qualquer coisa na minha mesa para alimentar essa pessoa que é templo do Espírito Santo de Deus? Não quero constranger ninguém, como eu falei, mas eu preciso te dizer, você é morada de Deus, queridos. Cuida do que você está comendo, meu irmão. Senão você vai adoecer, vai gastar dinheiro com médico, com remédio. E muitas vezes vai pedir oração. E muita gente vai orar e você não fica bom, porque você não mudou de atitude. Você continua comendo o que não deve. Eu nem sei porque eu estou falando tanto disso, vou encerrar essa parte aqui agora. Você continua pedindo oração, não ficando bom e comendo mal. E colocando comida que não agrada a Deus na sua mesa. E pior, levando para os seus filhos. Porque você escolhe o que comer, mas os seus filhos não têm esse poder de escolher. Eles comem o que você coloca. Olha que responsabilidade. Então procura ter discernimento, ler. Hoje você tem um Google que lhe diz muita coisa. Tem alguma dúvida que tipo de alimento? Vai lá no Google que ele te diz. Temos informações. Não tem desculpa hoje. Hoje é o dia de você começar a construir ou reconstruir a sua comunhão com a sua família, com Deus, através da mesa. Você pode começar a fazer isso hoje. As famílias estão se ausentando da mesa, é verdade ou não é isso? Olha, eu tenho um cliente meu que só faz tomar café em casa, não almoça e nem janta. Que trocam a mesa por um almoço com um amigo. Que trocam a mesa por um jantar com um amigo. E são muitas pessoas que fazem isso. Eu sei que tem pessoas que às vezes não podem comer em casa. Mas, meu irmão, eu te digo uma coisa. Deus não vai mudar. Deus diz que a mesa é um lugar importante. Se você trabalha muito, sua esposa trabalha, você vai ter que coordenar isso aí, porque Deus não muda. Deus não vai trazer uma adaptação para o seu padrão de vida. Você quem tem que se adaptar ao padrão da vida que Deus deixou através da sua palavra. É você que tem que fazer isso. Isso Deus não vai fazer. Então as famílias estão se ausentando da mesa. Nós estamos vendo isso. Pessoas não querem comer mais em casa. Queridos, a gente que trabalha com alguns empresários, é muito comum, de vez em quando, ser convidado para almoçar fora. Essa semana mesmo, vi um colega de uma pessoa, disse, Faustino, no feriado, eu vou para aí e tal, para a gente almoçar aí, ver algumas coisas aí. Quando ele disse para almoçar fora, eu não disse a ele não, mas eu disse para mim mesmo, negativo. Eu quero almoçar na minha mesa, meu irmão.
Eu quero comer na minha mesa. Agora, num caso excepcional, não tem problema nenhum, mas não pode ser isso uma regra. A regra é você e eu estar na mesa da sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com os seus amigos, e não na mesa de fora, que não tem nada a ver com a sua casa. E você vai se distanciando, perdendo a comunhão, perdendo a sensibilidade. Na mesa você acompanha um filho, quando se senta, um pai e uma mãe, já no sentar de um filho, eles já detectam se aquele filho está bem ou não está. Na mesa uma mulher sabe, na hora que o marido senta, ela sabe se ele está com problema do trabalho ou não está. O marido sabe se a mulher passou um dia bom ou não está na mesa, porque é um lugar da presença de Deus. E no lugar que há a presença de Deus, queridos, há a revelação, a palavra de conhecimento, há conserto. Isso é coisa fundamental na mesa. Não troque a sua mesa por comida com amigos, queridos. Se você tem um momento que precisa comer, como eu às vezes tenho, mas muito raramente. E eu te digo uma coisa, isso desde o tempo que eu casei. Eu sempre procurei zelar por isso. Sempre gostei de tomar café em casa, almoçar em casa. Ou se eu não estou em casa, estou num passeio, mas eu estou com minha família. Ou com minha esposa, ou com os meus filhos. Então estamos numa mesa, mas a família está reunida. Entende isso? É o momento da família estar reunida. A ausência da mesa traz doenças físicas, emocionais e espirituais, carências afetivas, isolamento, insegurança. A ausência da mesa causa tudo isso. Para vocês que têm filhos estudando em 2 expedientes, tenham cuidado, queridos, porque eles estão ausentes da mesa, não tenha dúvida. Você vai ter que coordenar isso muito bem. Seu filho almoça na escola, lancha na escola, eu sei que tem casais que precisam fazer isso. Eu não estou condenando isso, entendam. Mas eu te digo, Deus continua sendo o mesmo. Ele não vai mudar por conta de uma necessidade sua. Então, se você precisa ter um filho que estuda os 2 expedientes e que almoça no colégio, sem problema. Agora, procura acompanhar a vida do teu filho. Se não, lá na frente, não valeu a pena, querido. Você vai ter problemas que você não gostaria de ter tido, por falta da presença da família na mesa. Amém? Estamos concluindo, viu? Algo está errado. Por que tantas doenças? Queridos, tem alguma coisa errada. Você já viu tanta doença? Tantos médicos, tantas clínicas, tantos hospitais. Eu nem ia falar nisso, mas vou tocar. Você já imaginou a quantidade de farmácias que nós estamos enfrentando aqui? Eu nunca vi na minha vida, Tarcísio, isso. Aqui na Subida da Prata tem 3, uma com a esquina da outra. E é abrindo um em todo canto. Por que farmácia? Porque estamos comendo mal, estamos adoecendo, gastando o nosso dinheiro, e vivendo mal. Porque não estamos obedecendo a princípios estabelecidos por Deus. Então as famílias estão se ausentando. No Salmo 128, verso 3, acho que ele vai botar também no telão, é um salmo bastante conhecido, né? 28, verso 3 diz o seguinte: a sua mulher, a sua esposa, a minha esposa, será como uma videira frutífera dentro da sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de quê? Da sua mesa, queridos. Em volta da mesa, ao redor da mesa. A mulher, uma videira frutífera. O que é uma videira frutífera? Uma mulher com saúde, com disposição, uma mulher que ajuda o marido, uma mulher que sabe as necessidades da família, uma mulher que está disposta sempre a ser uma ajudadora, uma auxiliadora. E os filhos como brotos de oliveira. O que é brotos de oliveira? São oliveiras novas, viçosas, com saúde, com vigor. E o pai e a mãe estão acompanhando o crescimento, crescendo no espírito, na alma e no corpo. Menino com saúde, menino com vigor, querendo estudar. Tudo caminhando bem. Por causa da presença da mesa. Porque você vê que no verso anterior do Salmo 128, verso 2,
Verso 1, ele diz que do trabalho de tuas mãos comerás. Deus está falando em trabalho. Mas o trabalho não pode roubar o lugar da tua mesa. Você precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar. Mas eu não posso trocar o trabalho pelo lugar da minha mesa. Se o seu trabalho está tomando o lugar de sua mesa, você pode, a partir de hoje, rever essa situação, consertar essa situação. Porque quando a gente não cumpre princípios de Deus, você muitas vezes, eu tenho um amigo que me disse uma frase que eu nunca esqueci. Faustino, tem coisas que vão dando certo, mas que não estão certas. Tem coisas que todo mundo pensa que está certo, vai dando certo, passa anos dando certo, mas lá na frente você vai ver que não estava certo. Por quê? Toda semente plantada é semente colhida. Se você não planta uma boa semente de comunhão na sua mesa, de comunhão com seus filhos, com seus amigos, de comunhão com Deus, oração na mesa, gratidão pelo alimento, gratidão por aquele dia, gratidão porque Deus tem te dado tudo. Você não está fazendo aquilo que a Bíblia determina, queridos. E quando não fazemos o que a Bíblia manda, nós temos problemas. Em 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte, texto conhecido de vocês, quer comais, quer bebais, ou que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. A comida que você está comendo está glorificando a Deus? A sua mesa está glorificando a Deus? A sua intimidade com Deus está glorificando a Deus? Ou não está tendo essa intimidade? Que você coma, que você beba, ou que faça qualquer outra coisa, o que você imaginar. A palavra diz, faça para a glória de Deus. Porque Deus é digno de toda glória, querido. De toda glória. O alimento que você, já falei sobre isso. Você é o que você come. Já viu isso? Já ouviu essa frase? Você é aquilo que você come. Se você come bem, você vai ter boa saúde. Se você come mal, você não vai ter uma boa saúde. Você é aquilo que você come. Precisamos estabelecer sempre o que possível um horário para as nossas refeições. Em família, dando sempre prioridade a esses horários. Café da manhã, almoço, janta. Então nós precisamos entender que a mesa não foi criação do homem. A mesa foi criação de Deus. E que na mesa há libertação. Que na mesa há perdão. Que na mesa há restauração. Que na mesa há restituição. Muitas vezes você tem orado e não vê nada acontecendo. Faz uma retrospectiva. Coloca diante de Deus. Em que eu estou falhando? Por que nada está acontecendo? Você está honrando a sua mesa? Deus é digno de honra, queridos. A família é digna de honra. Podemos ficar em pé? Não sei como você está, como eu falei quando eu cheguei. Mas eu quero que você saia nessa noite. Se você precisa de reconstruir a sua mesa, o relacionamento do seu lar, da sua família, começa a partir de hoje, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo que você não tinha conhecimento disso, ficou para trás. Hoje você está recebendo conhecimento nessa área. Então começa hoje a fazer isso na tua casa. Chama os teus filhos, chama a tua esposa, a esposa pode chamar o marido. Vamos reconstruir, vamos refazer, vamos ter uma mesa que glorifique o nome do Senhor. Vamos ter comunhão que de fato glorifique a Deus através da nossa mesa. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra foi lançada e ela própria diz que ela não volta vazia. Pai, que cada vida tenha recebido a tua palavra no seu coração. Que lares aqui que precisam de reconstruir a mesa, possam a partir dessa noite, a partir da tua palavra, começar a fazer isso, Pai, no nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Existe alguém aqui entre nós que nunca fez uma decisão através de Jesus, que também deve estar com a sua casa desorganizada, sua mesa desorganizada, e que ao ouvir essa palavra,
você sente que precisa reconstruir sua casa, ou começar a construir, e você quer fazer essa decisão hoje, dizendo: eu aceito Jesus na minha mesa, na minha casa. Jesus diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, cear na mesa, e ele comigo. Jesus está dizendo: olha, eu estou sempre disponível, eu não estou longe. Quem está na porta não está longe, queridos. Quem está na porta está perto, está quase dentro da sua casa. Ele diz: e tem mais uma coisa, eu não vou ficar quieto aqui na porta, eu vou bater. Eu vou bater para você não ter desculpa, dizer: não, chegou alguém, mas eu não vi. Ele está dizendo: eu vou bater em tua porta. Se você abrir a porta, esse texto, esse versículo está falando para uma igreja, não é só para quem não recebeu Jesus. Jesus está dizendo para você que já teve uma experiência com Ele: abra a porta para refazer a mesa da sua casa. Eu quero ter comunhão com você, eu quero ceiar com você, e não só eu ceiando com você, você também vai ceiar comigo. Olha que coisa, eu vou falar e Ele vai ouvir, Ele vai falar e eu vou ouvir, é uma comunhão. Tem alguém nessa noite que nunca fez essa decisão e quer colocar o seu lar, a sua mesa, a sua vida diante de Deus? Se tem, levanta a sua mão. Você que nunca fez uma decisão para receber Jesus, se tem, levanta a sua mão. Amém? Tem alguém que já recebeu Jesus, mas nunca recebeu o batismo no Espírito Santo, e você quer fazer isso nessa noite? O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. É um poder que Deus lhe dá sobrenatural, facilita a tua oração, facilita o teu entendimento da palavra, te dá direções que muitas vezes você não sabe o que tomar. Tem alguém que quer receber o batismo? Tem alguém que está com alguma enfermidade e quer receber oração, crendo que Deus pode lhe curar agora, não amanhã, hoje? Tem alguém? Se tem, levanta a sua mão. Ninguém precisa de oração. Que maravilha, pastor. Espero que a mesa de vocês, verdadeiramente, estejam como a palavra diz que é para estar. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos.